Graças a Deus. Boa noite, a paz seja convosco, a paz do Senhor Jesus seja na sua vida, que Deus te abençoe. Aqui será pregada a palavra de Deus. Esse é apenas o único só propósito, o único intuito, onde Jesus ordenou que em seu nome pregasse o Evangelho a toda criatura e se pregasse o arrependimento, como está escrito em Mateus, Lucas capítulo 24. Jesus ordenou que em seu nome se pregasse o arrependimento. É isso que tem que ser pregado. Está escrito assim na mensagem. Vou estar lendo no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo número 4, a partir do primeiro versículo, a mulher samaritana. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era lá então necessário passar por Samaria. Nós percebemos no primeiro versículo, nós vemos na mensagem, uma inveja. João tinha os seus discípulos, Jesus tinha os seus discípulos, mas ambos pregavam o Evangelho de salvação, pregavam o mesmo Deus. Mas os discípulos de João ficaram com inveja, porque os discípulos de Jesus batizavam mais do que os discípulos de João. E automaticamente eles questionaram a Jesus. Muitas vezes nós vemos que algumas coisas que nós fazemos e outras pessoas não fazem, cresce uma certa inveja, cresce uma certa divisão, uma competição. Só que a Bíblia nos diz que o espírito de confusão, o espírito de facção, de competição, é um espírito maligno, é o espírito do erro. E muitas pessoas estão vivendo nessa competição, onde igrejas estão divididas, como se fossem concorrentes, como se estivessem disputando. E assim começou quando os discípulos de João viam que os discípulos de Jesus batizavam muito mais. Só que eles não compreendiam, porque eram meninos, eram carnais. E a Bíblia diz que os homens carnais não compreendem as coisas do Espírito. Era necessário que Jesus batizasse, porque João ele disse: olha, eu vim batizar com água, mas o que vem após mim, ele batizará com fogo, ele batizará com o Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele batizou o homem com o Espírito Santo de Deus, e selou com fogo. Mas os discípulos de João batizavam com água. O batismo de Jesus era de arrependimento, e o de João também era de arrependimento. Então por que a confusão? Nós entendemos, meu amigo, que nem todos estão no mesmo Espírito. Vemos que nem todos estão caminhando com o mesmo propósito. Quem sabe, os discípulos de João estavam acostumados a ouvir falar do Messias. João pregava acerca do Messias, Jesus sendo o Messias, e eles vendo ele cara a cara, já eram para eles ter entendido quem que João pregava e o que Jesus estava fazendo. A Bíblia fala no versículo 4: e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Olha só, Jesus agora está passando a cidade de Samaria. Jesus, nessa noite, ele está passando nessa cidade,
e está passando nesse bairro, nesse lugar, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus está circulando os quatro cantos da terra. Ainda que muitos acreditam que a volta de Jesus está longe, mas não está. Diz em Mateus capítulo 24, que o Evangelho do Reino será pregado em todos os confins da terra e em seguida virá o fim. Então o Evangelho ele está passando pelos quatro cantos da terra. A palavra de Deus está sendo pregada no Brasil, na América, na Europa, está sendo pregado nos países asiáticos, está circulando todo o planeta Terra, para que se cumpra as Escrituras. E assim a Bíblia fala que então Jesus passou por Samaria. E ali ele passou em frente ao poço de Jacó, a fonte de Jacó. Pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nós sabemos muito bem que existia uma divisão, existia uma contenda, uma divisão entre samaritanos e judeus. Eles não se conversavam. Mas agora Jesus, ele está conversando com uma mulher em frente ao poço de Jacó, uma mulher samaritana. Ele pediu de beber. A mulher ficou entusiasmada, porque o povo samaritano não conversava com os judeus. Quanto mais um judeu pedir água para uma pessoa samaritana. E é isso que nós entendemos, que Jesus, ele não somente ele não faz acepção, separação de pessoas, mas como Jesus, ele aproveitou essa oportunidade para mostrar a salvação, para mostrar qual é o caminho de salvação. E é isso que a mensagem do Evangelho faz. A pregação do Evangelho, ela não te mostra, ela não vai te mostrar nenhuma religião. A palavra do Evangelho, ela vai nos mostrar o caminho de salvação. E foi isso somente que Jesus veio fazer na terra: trazer salvação, mostrar o caminho a qual os homens não conheciam. E essa mulher samaritana viu um judeu cansado. Jesus, um judeu cansado de tanto caminhar, porque Jesus não perdia tempo não. Mesma hora que ele estava pregando em Jerusalém, ele já ia para Samaria, ele pregava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, porque Jesus não poderia simplesmente mandar pregar o Evangelho, ele tinha que estar pregando primeiro, ou seja, ele pregava o que vivia. Mas muitos hoje pregam Marcos 16:15, dizendo: ide por todo mundo e pregar o Evangelho, mas não pregam o Evangelho por todo mundo, só fica dentro de quatro paredes, e quando sai para fora é para fazer propaganda. Então Jesus, ele pregou o que viveu, ele pregava de cidade em cidade, e ele pregou dizendo: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Mas hoje os evangélicos parecem papagaio, prega a mensagem de Marcos 16:15, a ordenança de pregar o Evangelho a toda criatura, mas não prega para ninguém, nem para o parente, nem para a vizinha sequer, mas muito pelo contrário, entra nas contendas, nas fofocas e nas divisões da idolatria do futebol, mas não prega o Evangelho, contra a idolatria, contra o erro e o engano. E Jesus aqui então, ele quebrou um dos primeiros paradigmas, uma das primeiras tradições. As religiões têm tradições. As religiões tinham tradições. No tempo de Jesus não eram religiões, eram seitas. As seitas tinham suas tradições: o comer e lavar as mãos, as imagens de ídolos dos seus deuses, dos seus santos, imagens feitas de pedras preciosas, de barro, de pedra e etc. Tinham suas tradições.
E uma das tradições que Jesus está quebrando aqui é de não fazer divisão, mas ele conversava com os judeus e também com os samaritanos, e também com os saduceus, os jebuseus, tudo que era isso, os fariseus. E aqui Jesus ele pede água. A Bíblia diz no versículo de número 8, os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria da água viva. A mulher estava conversando com Jesus, mas não sabia que ele era o Messias, o Salvador. A mulher estava conversando com aquele que podia salvar a alma dela e não sabia. Muitas pessoas não sabem até hoje aonde encontrar Jesus. Não sabem quem é Jesus, só ouvem falar de Jesus, mas não sabem na prática quem é Jesus Cristo. Ainda até hoje existe essa contenda, essa confusão na mente. Será que Jesus só está na Universal? Será que é o Jesus da Assembleia? Ou será que é o da Deus Amor? Será que é o da Mundial? Sabe por que essa confusão? Porque cada um prega um evangelho diferente. Cada um tem uma doutrina, um ensinamento, um costume diferente. Mas não era para ser assim. A igreja de Cristo, ela nunca foi dividida e não era para estar dessa forma dividida, onde uns pregam sobre prosperidade e outros pregam sobre arrependimento, onde uns pregam sobre campanhas milagrosas e outros pregam sobre uma vida reta diante de Deus, a qual move montanhas, onde uns pregam sobre uma fé, onde você tem que ver para crer, mas a Bíblia nos mostra uma fé a qual você não tem que ver para crer, como está escrito em Hebreus: a fé é firme, fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então a igreja de Cristo, ela não estava dividida. Quando Jesus deixou na terra, ela não estava dividida. Nos dias de hoje que existe uma divisão terrível, só que isso faz confusão na mente das pessoas. E as pessoas se perguntam: onde que está o verdadeiro Deus? Qual que é a verdadeira igreja? A verdadeira igreja, eu te digo uma coisa, pela Bíblia Sagrada, não é nem Deus do Amor, não é nem Assembleia, nem Universal, nenhuma que tem placa, nenhuma que tem CNPJ. Igrejas são pessoas independentes. Independente de onde ela se encontra, ainda que numa praça, numa esquina, numa avenida, igrejas são pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça, ou seja, nós temos que seguir Jesus, que é o cabeça. Se Jesus é o cabeça e nós seguimos o cabeça, nós somos parte do corpo de Cristo, e assim nós somos a igreja de Cristo. Uma pergunta até hoje que não faz sentido para mim, que até hoje é uma pergunta que eu ouço todo dia, todo momento: qual igreja que você é? Como assim? Só existe uma? A igreja de Cristo. Como assim? Qual igreja que eu sou? Qual endereço? Como assim? Se Jesus, ele não tem endereço para estar. A mesma hora que ele está na Judéia, ele está em Samaria. A mesma hora que Jesus está em Samaria, ele já está indo para outra cidade, para outra aldeia, para outro continente. Como assim? Qual igreja que eu sou? Eu sou a igreja de Cristo. Eu não pertenço à Assembleia, eu não pertenço a Deus Amor, não é Universal, eu pertenço a Jesus somente. Foi Ele que me comprou com o seu sangue precioso. Não foi uma igreja com placa, foi Jesus. E o ensinamento que leva o homem à salvação é o ensinamento de Jesus. A doutrina que leva o homem ao céu não é a da Deus Amor nem da Assembleia, é a de Jesus. É isso que nós temos que entender. Que até hoje existe essa meninice. Eu sou da Deus Amor, eu sou da Universal. Sabe o que Paulo falou? Vós sois carnais. Vós sois carnais, porque uns dizem: eu sou de Paulo. Outros dizem: eu sou de Silas. Outros dizem: eu sou do fulano, do ciclano.
Mas vocês tinham que ser e pertencer e tinham que ser propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos uma divisão, porque a religião ela é mestre em fazer isso, dividir. Ah, eu sou de fulano. Não, eu sou de ciclano. Eu sou devota de Aparecida. Não, eu já sigo a Maria. Não, eu sou devota do Divino Pai Eterno. Ou seja, vários deuses, vários senhores, várias senhoras. Não existe isso na Bíblia, meu amigo. A Bíblia diz: todo poder, tanto no céu como na terra, foi dado a mim. A quem? Jesus. Todo poder no céu, todo poder na terra, milagres e prodígios no céu e na terra, quem faz é Jesus. A intercessão única só vem da pessoa de Jesus. O único santo vivo e verdadeiro é Jesus. O único que faz milagre é Jesus. Não é Jesus e os santos, não é Jesus e a Maria, não é Jesus e o Santo Antônio. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o único intercessor, o único que cura, o único santo vivo, o único que está sentado no céu à direita do Pai. O único que subiu ao céu foi Jesus. Depois de Jesus, nem José, nem Maria, nem Santo Antônio, nem outro santo, mas ninguém. Antes de Jesus, sim, Enoque, Abraão, etc. Mas depois de Jesus, mais ninguém. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho de Deus. Veja aqui no versículo de número 10. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher então: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, bebendo do próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Diz-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: mulher, vai, chama o teu marido e vem cá. Pois é aqui que começa a mensagem desse dia de hoje, desse momento. Aqui Jesus estava, através de uma oportunidade, criando uma estratégia, e mais uma vez pregando a salvação e mostrando o único caminho. Jesus criava estratégias. Jesus, ele conhece a vida de cada um. Jesus sempre conheceu cada um. A Bíblia diz que nós estamos na palma da mão de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele olha dos céus, ele contempla os bons e os maus. A Bíblia diz que Deus, ele pesa as nossas intenções. Deus, ele pesa as intenções. E Jesus já sabia quem era a mulher de Samaria, a mulher samaritana, antes que ele chegasse a ver ela em qualquer lugar. Mas ele perguntou: mulher, tem como me dar dessa água? O dono da água agora pedindo uma água. Você já parou para pensar? O dono de uma fonte de água pedindo para uma mulher uma água. Jesus, o dono da água viva, uma água espiritual que mata a sede do homem, a qual o homem não tem mais sede de pecar. Você sabia que essa sede que o homem tem do pecado, isso daí é algo por falta da palavra de Deus? Você sabia que a sede de pecar, ela se reflete através da insatisfação do ser humano, onde o ser humano nunca está satisfeito com nada. Quanto mais ele tem, mais ele quer, ele está sedento. Quanto mais ele peca, mais ele quer pecar, é uma sede. Quanto mais bebe, muito mais vai se embebedar e não vai se contentar em beber só de um tipo de bebida. Vai se embebedar com o máximo de bebidas possível, cachaça, e mistura com droga. É assim que esse mundo está, sedento. Esse mundo hoje está vivendo numa perdição, afundados no vício, afundado em cachaça, em droga, maconha, cocaína,
é uma verdadeira sede que a alma ela tem. Só que essa sede não se tira com cachaça, não é com droga, não é com maconha, não é com prostituição, não é com dinheiro nenhum nessa terra. Essa sede é só Jesus que sacia. Eu sei muito bem do que estou aqui pregando nessa noite, porque todavia, meu amigo, antes do homem conhecer a Deus, ele tem experiência. Antes de chegar ao conhecimento do Evangelho, eu passei por esse mundo. Eu passei nas mãos do capeta. Eu fui um servo do diabo. Onde esse nariz, ele foi muitas e muitas noites usado para droga. Esse corpo, todavia, meu amigo, foi feito para ser morada de Deus. Mas o diabo, ele consegue colocar na mente do ser humano. Ele consegue seduzir. Ele consegue hipnotizar, fazendo lavagem cerebral. Ao ponto que Paulo ele escreve numa carta, a qual ele escreve em Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. É por isso que muitos estão sedentos, pecando de segunda a segunda, de bar em bar, de segunda a segunda, uma maconha, uma cachaça, uma droga diferente, uma mulher, um homem diferente. Só que essa sede não se tira dessa forma. Essa mulher samaritana, ela teve 5 maridos. Agora Jesus está falando, mulher, olha o versículo 17. Mulher respondeu e disse, não tenho marido. Jesus falou, mulher, vai, chama teu marido. Jesus já sabia que essa mulher não tinha marido. Ele já sabia qual era a situação dela. E ela disse, não tenho marido. Disse-lhe então Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então Jesus, ele sabia que essa mulher estava vivendo dessa forma. Ela teve 5 maridos. Sabe qual que é o nome desse pecado? Adultério. Olha o que diz em Romanos 7. Enquanto o marido estiver vivo e a mulher casar de novo, será chamada adúltero. Enquanto estiver viva a esposa e o homem casar de novo, vai ser chamado adúltero. Ah, mas eu quis. Chegamos a um consentimento, vai ser chamado adúltero. Ah, mas teve traição, se casar de novo é adúltero. Ah, mas eu sou pastor, pior ainda, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas eu sou bispo, quanto mais é dado, mais é cobrado. A Bíblia diz que o bispo, o presbítero, ele tem que ser homem de uma só mulher. A sua família tem que dar bom testemunho. Mas hoje nós vemos grandes escândalos e maus testemunhos, onde pastores estão casando pela 4ª vez, sendo que a primeira ainda está viva. Só que aqui Jesus se deparou com um exemplo. Uma mulher que casou 5 vezes. Sabe o que isso significa? Sede. Sede espiritual. Uma saciedade que não pode ser satisfazida nem com sexo, nem com cachaça, nem com droga, nem com festa, nem com dinheiro no mundo inteiro. Só que há pessoas que estão tão cegos. Ah, vou jogar na Mega Sena para ver se resolve o meu problema. Pode isso. Ah, vou jogar mais uma vez, vou jogar na Mega Sena, vou ficar rico, achando que vai resolver o problema, achando que ficar rico vai saciar, vai trazer saciedade. Só que a alma ela tem sede de justiça de Deus. A alma ela tem fome, ela tem sede da presença de Deus, coisa que nem dinheiro e nem relacionamento algum preenche. Essa mulher samaritana teve 5 maridos. Você tem noção do que é isso? Um estrago, um adultério terrível. E hoje se tornou normal, tudo é normal. Aí normal, nós estamos numa geração moderna, mas a palavra mudou aonde? Ah, nós estamos vivendo uma geração moderna, tudo mudou, menos a palavra de Deus. O homem muda, a Bíblia diz, passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece. Os céus que nós conhecemos, ele se passa. Essa terra que nós conhecemos, ela está chegando ao seu limite, mas essa palavra, desde que eu me entendo por pessoa, ela está se cumprindo na terra. Desde que eu conheço essa palavra, não tem um ponto dessa palavra que não tem se cumprido. Mas as pessoas, elas acreditam que Deus muda. Tem pessoas que acreditam que porque a geração é moderna, vamos modernizar também. Vamos pintar as paredes do templo de preto. Está mostrando quem que está dentro. Porque a Bíblia diz que nós somos luz deste mundo. Jesus é a luz. Luz, ela é representada até na sua cor.
Mas o diabo está mostrando para as pessoas onde ele está operando, e as pessoas estão tão cegas, tão anestesiadas, não estão percebendo. Estão dentro de boates gospel e não estão percebendo. Estão dentro de boates gospel, parecendo uma boate, parecendo uma casa noturna, parecendo um cabaré de cego, mas não estão percebendo. Estão caminhando dia após dia para o inferno. A cada dia mais o homem com seu coração corrompido, os seus caminhos, sua mente pervertida, mas não está percebendo. A Bíblia mostra lá em Gênesis capítulo 6 a corrupção de toda a carne. Isso, nos tempos de Noé, já havia a corrupção humana, onde o homem já tinha trocado os caminhos de Deus por outros caminhos. Agora pense, como que está essa geração, se comparar com a geração de Noé, a geração de Gênesis? Qual dessas gerações são piores? Sendo que Jesus falou que por ter se multiplicado a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Como é que fica? Se passa geração de geração, uma geração pior do que a outra. Eu te afirmo, meu amigo, essa geração nem Sodoma e Gomorra superou ela. Essa geração, nenhuma outra geração que passou anteriormente não superou. Essa geração é uma das piores, é a pior de todas que passou, onde as pessoas estão falando de Deus, mas estão falando em vão, porque não fazem a vontade de Deus, não fazem nada do que Deus quer. As pessoas falam do nome de Deus, mas em vão. As pessoas não estão tendo mais temor para falar do nome de Deus. As pessoas estão falando do nome de Deus como se fosse um qualquer. Estão falando do nome de Deus sem medir na balança se estão fazendo a vontade de Deus. Sabe o que Jesus falou? O porquê me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Por que chama Jesus de Senhor? Por que chama Jesus de Rei dos Reis, mas não faz nada daquilo que Ele manda? Ou seja, meu amigo, estão chamando Jesus de Senhor em vão, porque não fazem nada do que Ele manda. Só que se esqueceram que um dos mandamentos da Bíblia, em Êxodo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É um mandamento. Jesus não veio para cancelar, não veio para anular os mandamentos, nem um J, nem um tio, nem uma vírgula, mas Ele veio para cumprir. Ele cumpriu a lei. E agora essa lei, ela foi resumida em 2 mandamentos. E se você quer amar a Deus, tem que ser acima de tudo, acima da sua vida, acima da sua família, acima da vontade do seu coração, acima daquilo que você gosta de fazer, tem que ser a vontade de Deus. E foi isso que Jesus ensinou no Pai Nosso, no livro de Mateus, no capítulo 6. Seja feito antes a tua vontade, tanto nos céus como na terra, a vontade de Jesus. E eu te pergunto, meu amado, meu amigo, minha amiga, será que a vontade de Jesus na sua vida, ela está sendo feita antes da tua? Ou será que você visa sempre antes fazer a sua vontade? Será que você tem o temor de buscar, consultar Deus, para ver se você está fazendo a vontade dEle? Ou será que você anda tomando decisões, vai para lá e vai para cá, e faz isso e aquilo, e não entrega nas mãos de Deus, e não consulta a Deus para saber se é agradável a Deus? Diz em Tiago capítulo 4, o que é a tua vida? Ao invés de dizer, iremos, faremos, contrataremos, compraremos, vendemos, dizer, antes seja feita a vontade do Senhor, se assim o Senhor quiser, assim faremos. Não é assim que a Bíblia ensina? É assim que está escrito em Tiago capítulo 4, é assim que o Evangelho ensina. Só que não, as pessoas fazem planos, mas Deus não está nesses planos. As pessoas fazem planos de vida, mas não, Deus não está nesse plano. Fazem tudo segundo sua vontade, não segundo a vontade de Deus. Contratam, compram, vendem, viajam, mas nunca estão andando em retidão com Deus. Nunca estão buscando fazer a vontade do Criador. Aqui está escrito no versículo de número 17. Não, a mulher respondeu, não tenho marido. Jesus falou, mulher, disseste bem,
tu tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é seu. Ou seja, adúltera. Jesus encontrou com uma mulher adúltera, uma mulher que estava vivendo em adultério há anos e há anos. Só que Jesus chegou antes da morte dela, porque se essa mulher ela descesse a sepultura em adultério, ela iria para o inferno, para a condenação, porque a Bíblia diz que essa é a sentença, esse é o destino do adúltero. O destino do adúltero é o inferno. O destino do mentiroso, como do drogado e do bêbado, é o inferno. Mas Jesus, ele tem que chegar antes. Ele tem que chegar primeiro. Você tem que se arrepender primeiro, para que então sejam apagados os vossos pecados e assim possa chegar os tempos de refrigério. Só que as pessoas acham que só basta crer em Deus, tá? Tudo certo. Acredita em Deus, assim faz o bem, então já está salvo, é um santo na terra. Eu faço bem, ajudou uma pessoa, então que vai ficar contado pro resto da vida, sou digno do céu. É assim que as pessoas estão caminhando, no engano, no erro. Presumem no coração que são bons, presumem no coração que tem Deus, mas na verdade estão vivendo no engano, estão vivendo em adultérios, pecados escondidos, pecados ocultos, e não confessam, e não deixam, não querem se arrepender, não querem se consertar, mas acreditam fielmente que o destino é o céu. Não se confunda, meu amigo, e nem se engana. A Bíblia diz que Deus não se deixa ser enganado e não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Aquilo que você faz nessa terra é uma plantação, meu amigo, e a colheita é após a morte. Após a morte, diz a Bíblia em Hebreus 9:27, segue-se a juízo. A Bíblia diz que para o homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo então após a morte o juízo. Após a morte não vem o purgatório, não vem reencarnação numa outra vida. Após a morte não acabou tudo. Após a morte você vai ter que receber a recompensa do seu erro, o inferno. Após a morte não adianta rezar 7 dias, não adianta rezar nem 14 dias, não adianta nem fazer um ano de reza. Se você se encontrar distante dos caminhos de Cristo, o inferno é certo. E não há nenhum dinheiro, e não há nenhum tipo de ritual que se faça para arrancar uma alma do inferno. A Bíblia diz que após a morte é juízo, é céu ou inferno. Essa será a sentença. Eu te pergunto, meu amigo, se hoje fosse o último dia, se o seu corpo tombasse no pó da terra agora, para onde iria a tua alma? Se neste momento pedissem a tua alma e você descesse a sepultura, tua alma, ela iria para o céu ou para o inferno? Qual a direção? Qual tem sido a tua escolha? Vida ou morte? Escolhe hoje. Versículo 29. Versículo 19. Disse a mulher então: Senhor, vejo que és profeta. Só que Jesus era muito mais que profeta, é o Salvador. Ele não somente conhecia a vida de todo mundo, ele não somente conhece seus caminhos, não. Ele não somente sabe o que você vai fazer, não. Mas ele veio para salvar. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio para resgatar o pecador da mão do diabo. Jesus veio para resgatar o pecador do lamaçal do pecado, da condenação. Foi para isso que Jesus veio, para salvar o que se havia perdido. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí, irmão, a outra caixinha aí, vamos deu ela. Usando ela agora, primeira vez na rua. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se
continuando aqui no versículo 21. Examine, segundo está escrito na Bíblia. Ninguém tem que acreditar em ninguém. A Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras. Era assim nos tempos de Jesus, foi assim nos tempos de Paulo, mas não está assim mais nos dias de hoje. As pessoas acreditam em quem elas querem. As pessoas escolhem em quem querem acreditar. Ah, esse pregador eu não vou acreditar não, essa palavra não é boa. Vou acreditar no padre. No padre, porque pode fazer tudo. Vamos acreditar nessa palavra do padre não. Vamos procurar o pregador coach, que prega mensagem motivacional, que prega mensagem que massageia o ego. Vamos atrás dos teólogos que pregam prosperidade, campanhas que prometem prosperidade. É isso que o povo está buscando. Mas estão fazendo a vontade do diabo, estão fazendo a vontade de Satanás. A Bíblia diz, segundo o que está escrito na primeira carta de Timóteo, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, a Bíblia diz que levantariam para si doutores. A Bíblia diz que levantariam para si doutores, segundo as suas próprias vontades, segundo os desejos de seus corações. João capítulo 4, versículo número 20. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que é chegada a hora, vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele é espírito, e ele procura quem adore ao Pai em espírito e em verdade. Aqui Jesus, ele estava dizendo o lugar certo de adorar. Senhor, alguns dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. Outros dizem que o lugar certo de adorar é nos montes. Jesus falou: mulher, não é nem em Jerusalém e nem nos montes, mas agora é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O lugar certo de adorar não é nem nos montes. Monte de heresia nos dias de hoje. Nos dias de hoje se tornou um monte de heresia. E sobem, sapateiam, falam um monte de mentira, falam que Deus está falando, mas é pura enganação do coração. É puro emocionalismo, é pura adivinhação.
A maioria estão caindo nas mãos de espíritos enganadores. Jesus falou: o lugar certo não é nos montes, nem em Jerusalém. Em Jerusalém tinha um templo. O único templo que Deus deu ordem para construir com as mãos, que Deus permitiu, foi o templo de Jerusalém. Os templos que hoje foram construídos, ninguém consultou a Deus, e se consultou, não ouviu a voz de Deus. Aliás, Deus não ordenou construir. Os templos que hoje estão construídos contra a palavra de Deus, porque Jesus falou que em 3 dias era para destruir o templo, porque ele construiria o novo templo de habitação de Deus. Somos nós, o novo templo de habitação de Deus, e o único templo a qual Deus habita se chama corpo. O que era colorido logo perde a cor. O único templo que Deus habita, e Ele quer habitar dentro do seu corpo. É dentro do teu corpo que Jesus quer fazer a verdadeira morada. É dentro de você que Jesus, Ele quer habitar. Olha só que tá um grande privilégio. Davi teve que construir casa. Teve que andar para baixo e para cima com a arca. A arca representava a presença de Deus. Tinham que andar com a tenda. Cada cidade armava uma tenda. Aonde a arca era colocada tinha uma tenda. E ali estava Deus. Só que hoje não é assim mais. Você tem o privilégio de Deus habitar diretamente dentro de você. Mas muitas pessoas hoje não têm esse prazer de ter Deus habitando dentro de si. Porque infelizmente se tornou morada de demônios. Infelizmente muitos se tornaram morada de demônios, porque entregaram seus corpos à perdição, porque entregaram seus corpos à embriaguez, a se prostituir. A cada semana, a cada mês, casando de novo, casando, namorando, dando-se casamento. Uma verdadeira imoralidade, uma verdadeira indecência. Só que, meu amigo, nós sabemos muito bem que pela Bíblia Sagrada nós somos indesculpáveis. E por que nós somos indesculpáveis? Porque Jesus, ele disse: se o Filho do Homem não tivesse pregado essas palavras, nós seríamos desculpáveis. Mas como o Filho do Homem desceu e habitou entre nós, ele pregou essas palavras, somos indesculpáveis. Aqui Jesus falou: o lugar certo de adorar não é mais nos montes, não é mais em Jerusalém, não é mais no templo. Hoje as pessoas, infelizmente, estão nessa idolatria. As pessoas estão vivendo uma idolatria. Muitas pessoas estão vivendo debaixo de idolatria e não estão percebendo que estão debaixo de idolatria. Aonde pega a imagem de Santo Antônio, acende uma vela no pé da imagem de Santo Antônio, mas não sabem que estão cometendo idolatria, não sabem que estão praticando feitiçaria quando acende vela no pé da imagem de escultura. Por quê? Porque não lê a Bíblia, porque não ouve acerca do verdadeiro evangelho, mas está atrás de doutores que pregam segundo a vontade do seu coração. É como eu estava pregando aqui agora há pouco, em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo ele diz que nos últimos dias se levantariam doutores segundo os próprios corações. Hoje tem igreja para agradar tudo que é pessoa. Umas colocam Bolsonaro, outras colocam um travesti como pastora, outras colocam um homem vestido de branco, um médium, um pai de santo, e as pessoas procuram o que agrada o seu coração. As pessoas só não procuram o evangelho verdadeiro, que é a salvação, mas corre atrás de Santo Antônio, corre atrás de Aparecida, corre atrás de Santa Maria. Milhares de santos que não foram levantados por Deus. O único santo que foi levantado por Deus se chama Jesus Cristo. O resto são espíritos enganadores, levantados pelos seus próprios corações. Toma cuidado, meu amigo. Esses espíritos enganadores que estão sendo pregados nos terreiros de macumba, de umbanda, quimbanda, é tudo demônio, Exu, Pombagira, Exu Caveira, Pombagira, Preto Velho, tudo demônio. Toma cuidado com isso. Essa Maria que estão pregando hoje não é a Maria da Bíblia. A Maria da Bíblia nunca foi santíssima. A Maria da Bíblia nenhuma vez foi chamada de Maria, de mãe, de senhora.
nunca foi coroada rainha nos céus. Só existiu uma rainha no céu, em Jeremias. E eu acredito que essa rainha dos céus, ela não deve nem ser comparada com a Maria da Bíblia, porque a Maria da Bíblia foi uma serva de Deus, um exemplo para essa geração. Mas essa geração não quer seguir a Bíblia, quer seguir os seus conceitos, os seus corações. Ficam atrás de feiticeiros. A feitiçaria hoje está infestando dentro dos templos gospel, onde tem tudo que é objeto ungido. É papel ungido, é água ungida, é lenço ungido, tudo ungido. Toma cuidado com as heresias, meu amigo. Toma cuidado com a falsa adoração, porque está se tornando idolatria. Esses objetos ungidos não é só feitiçaria, mas está trazendo idolatria no coração das pessoas, onde as pessoas não se contentam com o verdadeiro evangelho, mas tem que ouvir algo que agrada o coração. Muitos correndo atrás de teólogos, pregadores motivacionais, para motivar ele, para trazer motivação, sendo que o evangelho ele é vivo e eficaz, como está escrito. A palavra de Deus ela é viva e é eficaz, ela combate contra o pecado, ela não massageia o ego para te fazer se sentir melhor, mas a palavra de Deus corta pela raiz, o mal é cortado pela raiz, o pecado ele é exterminado pela raiz, o causador que traz o mal na vida do homem, que traz o homem a pecar, ele é cortado pela raiz. É por isso que Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu te garanto que verdade não é catolicismo, não é espiritismo, não é catolicismo romano, não é nenhuma dessas religiões, nenhuma dessas seitas. A verdade está escrita em João 17, versículo 17, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única verdade, é a única e absoluta verdade, é a palavra de Deus. E Jesus falou: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, não tem outra verdade. A verdade é a única, ela é absoluta, a palavra de Deus. Na palavra de Deus, religião nenhuma é verdadeira, porque Jesus não levantou catolicismo, não levantou religião evangélica. Não tem uma religião na Bíblia sequer. Não existe nenhum momento na Bíblia que se fala de religião, exceto na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 26 e 27. Olha o que está escrito: a verdadeira religião pura, imaculada, para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e fugir da corrupção deste mundo. Religião não é instituição. Segundo a Bíblia, a religião é fugir da corrupção do mundo. Segundo a Bíblia, a religião sustentar o órfão, a viúva, o necessitado, a pessoa necessitada. Isso é religião segundo a Bíblia. Mas as pessoas hoje, religião para ela é algo sagrado, está acima de Deus, está acima da palavra de Deus, está acima da Bíblia. Para as pessoas hoje, a religião está acima da Bíblia. Por que está acima? Porque a Bíblia fala: não farás para ti mais escultura. As pessoas compram, colocam dentro da casa, adoram, ajoelha diante dela, chora, beija. Uma idolatria, uma verdadeira maldição que estão colocando dentro da casa, porque a Bíblia diz: maldito será o telhado da casa onde se colocar um ídolo, ainda que seja imagem do que há no céu, ainda que seja imagem de alguém que está na terra ou debaixo das águas. Está escrito em Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 1 adiante, até o versículo 4, 5 fala. Em Levíticos 26, capítulo 1 também diz: não colocarás na vossa terra, na vossa cidade, imagem de santo nenhum, imagem de pedra nenhuma, pois maldição é, e muitas cidades são amaldiçoadas. Você entra em Nerópolis, a primeira imagem que você vê é de um santo, uma santa, sei lá o que, uma imagem preta, que parece uma pirâmide, que parece uma imagem de aberração, um demônio, e que na verdade é um principado
demoníaco, que tem enganado as nações, que tem enganado multidões, que tem trazido multidões a perecer e a caminhar debaixo de maldição. Tanta maldição que as pessoas colocam a cara no asfalto quente, no chão quente, achando que estão fazendo alguma coisa de bom para Deus, pagando penitência. Só que Jesus falou: misericórdia eu quero e não sacrifício. As pessoas não têm mais misericórdia um dos outros, não tem misericórdia mais do seu irmão. Mata o seu irmão em palavras, com palavras, como se fosse uma arma. Mas estão colocando a cara, pagando penitência nos pés de uma imagem de escultura, debaixo do sol quente, correndo atrás dos santos que nada pode fazer, buscando maldição e colocando maldição para dentro da casa. E depois não sabe o porquê que a família é destruída, porquê que é cheio de gay, porquê que é cheio de lésbica, porquê que entra geração e sai geração, é uma família cheia de enfermidade, é uma família cheia de maldição. Não sabe por quê? É porque está aborrecendo a Deus. Eu vou ler aqui para você em Êxodo 20. A Bíblia diz: é porque estão aborrecendo a Deus, fazendo o que Deus mandou não fazer. Como também está escrito em Isaías 24, versículos 5 e 6. A maldição, ela consome a terra. Por quê? Porque quebra a aliança eterna com Deus, passam por cima dos estatutos de Deus, não fazem nada daquilo que Deus manda fazer, mas o que Deus manda não fazer, fazem tudo contrário. Então falou Deus, Êxodo 20, essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Nenhum Deus pode ser colocado como Senhor, curador, como Salvador, como Santo milagroso. Nada pode ser colocado dessa forma. Versículo 3: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira, a quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso aqui que Deus falou no versículo de número 5. Ele visita todas as gerações daqueles que aborrecem a Ele, daqueles que fazem contrário à vontade dEle. Talvez você viva numa família dessa forma. É uma pura contenda, é uns contra o outro, é uma divisão total, é uma maldição terrível. É homem com homem, é mulher com mulher, é uma cachaçada terrível, é uma brigaiada para lá e para cá, um verdadeiro pé de guerra. Sabe por quê? Porque está aborrecendo a Deus. Porque fazem promessas, não cumprem. Fazem voto diante de Deus, mas estão mentindo. Porque não cumprem, não pagam. Não pagam o voto diante de Deus. A promessa que fez diante de Deus, ela é para ser cumprida. E quando as pessoas fazem promessa: a Deus, eu vou mudar. Ai, Senhor, a partir de hoje eu mudo. A partir de hoje eu não faço isso, eu não faço mais aquilo. Você está jurando diante de Deus, você está fazendo um voto com Deus. E a Bíblia diz que ninguém é obrigado a fazer voto diante de Deus. Mas aquele que faz um voto com Deus, ele é obrigado a cumprir. Ninguém é obrigado a fazer voto nenhum com Deus. Mas se ele fizer, ele tem que cumprir obrigatoriamente, porque com Deus não se brinca. Automaticamente hoje nós vivemos um país debaixo de maldição, famílias destruídas por conta de cachaça, por conta da idolatria do futebol, por conta das idolatrias terríveis. Hoje nós vemos automaticamente a humanidade em decadência, em uma destruição, uma guerra entre si, uns contra os outros, sendo que a Bíblia nos mostra que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Não é contra pessoas a nossa luta, é contra o diabo e os seus enviados, os seus anjos caídos. E a Bíblia fala aqui no versículo de número 5: não te encurvarás
diante delas. Quem que são essas imagens que Deus está falando? Imagens feitas semelhança do que há no céu, de Deus, de Jesus, de Maria que seja, ainda que Maria não está no céu, mas a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura. Você tinha que perguntar para o padre, padre, a Bíblia está falando, não farás imagem de escultura, fala para não se prostrar diante dela. Você tinha que perguntar para ele, por que fazem contrário? Aí vão dizer, não, mas nossas imagens são sagradas. Só que onde que Deus mandou, criatura, fazer uma imagem sagrada? Aonde, criatura, que existe imagem sagrada na Bíblia? Não existe. Você quer saber qual a imagem de escultura que Deus mandou fazer? Você quer saber qual a imagem que Deus mandou fazer? A Bíblia fala que o povo do Egito foi ferido de úlceras, hemorroidas, ratos destruíram suas casas. Deus mandou fazer imagens de ouro, de hemorroidas, de ratos. E fazem? Não fazem. Quer fazer o quê? Uma imagem bonitinha para vender, porque dá dinheiro, dá lucro. As pessoas não estão percebendo que religião é comércio. Não estão percebendo que catolicismo romano é uma empresa bilionária. Não estão percebendo hoje que religião hoje é lucro financeiro. Não estão percebendo hoje que a igreja da Bíblia, ela não tem nada a ver com a igreja hoje que está lucrando em cima do nome de Deus, construindo verdadeiros impérios, construindo verdadeiras empresas. Grandes igrejas, grandes negócios, grandes empresas, grandes negócios. Isso acontece quando o povo deixa de ler a Bíblia, quando o povo deixa de examinar as Escrituras. Só que o povo hoje está vivendo debaixo de ameaça. Ah, eu vou fazer isso porque o pastor, o padre falou que se eu não fizer eu vou para o inferno. O que a Bíblia fala acerca disso? É isso que você tem que se importar. O que a Bíblia fala acerca de tal doutrina, acerca de tal ensinamento? O correto é o homem examinar as Escrituras. Não é questionar, é examinar as Escrituras. Pois que Jesus ensinou. Jesus disse, examinar as Escrituras, pois são elas que de mim testificam, e são nelas que vocês encontram vida. Mas cadê que as pessoas vão procurar na Bíblia? Ah, aquele lá está pregando o que eu gosto, vou ficar com isso mesmo, é de Deus. Coração enganoso. Ah, aquele lá prega uma palavra bonita. As pessoas estão chorando, mas estão chorando de emoção. É muito fácil mexer com emoção. É muito fácil. Mas difícil é você mexer com a alma, o espírito. Porque para mexer com a alma e o espírito tem que ser palavra de vida eterna, palavras verdadeiras e não palavras de autoajuda, palavras de motivação. Não muda a vida de ninguém, não converte ninguém, mas engana, levando à perdição dia após dia. Então aqui voltando no versículo de número, aqui em João capítulo 4, a mensagem da mulher do poço de Samaria. Essa mensagem tem grandes profundidades, tem grandes revelações da parte de Deus, a qual as pessoas não estão percebendo. Porque as pessoas hoje só acham prosperidade na Bíblia. As pessoas hoje na Bíblia só acham palavra de autoajuda, só acha palavras de motivação, só acha palavra de conforto emocional. As pessoas não acham mais na Bíblia exortação, correção, não acham mais na Bíblia palavra de arrependimento, só acham mensagens bonitas, mensagens motivadoras. E é por isso que as empresas religiosas vão crescer a cada geração que se passar, enquanto as pessoas escolherem agradar o seu coração. Toma cuidado, meu amigo. O teu coração está te levando para o inferno. Toma cuidado, minha amiga. Tua religião está te enganando. Sua religião está mentindo para você, fazendo você se tornar um escravo, fazendo você se tornar um produto, fazendo de você o que bem quer. Tudo à base do medo em troca de dinheiro. É assim que se ganha as coisas, com mentira, usando medo. Mas Jesus nunca colocou medo